Depois de muito tempo, quase um ano aí sem estar gravando um vídeo para o nosso canal, a gente resolveu gravar mais um vídeo. Na verdade vai ser um vídeo aula, né? A gente tem um dos temas mais pedidos de outros amigos relojoeiros, nos grupos de relojoeiro, é um curso online sobre recuperação de circuito, como é que funciona um circuito de relógio. Então, se você gosta desse assunto, se você se interessa por esse assunto, entra no nosso canal Dia a Dia de um Relojoeiro, comenta lá se você gostou, se você concorda, se você não concorda, e dá um joinha, tá? Se não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, que é muito importante. Então nós vamos começar hoje. Então o que acontece? O circuito de relógio é a parte que o relojoeiro em si mais tem medo. Por quê? Porque é algo meio oculto. E a gente tem essa tendência a ter medo do que a gente não conhece, né? Mas o circuito é uma parte tão fácil, mas tão fácil depois que você passa a conhecer ele, que você vai ver que depois que você pegar as técnicas, que você se identificar, saber identificar as partes de um circuito, você vai ver que era a coisa mais fácil que assim, você tinha um medo terrível e não tem por que ter. Então nós vamos começar, ó. Eu vou usar uma linguagem bem simples, que não adianta eu usar uma linguagem técnica aqui, porque muita gente não vai entender. Vou usar um multiteste simplesinho que você compra em barraca de camelô. Vou usar circuitozinho que todo mundo conhece, tá? Para tentar fazer uma coisa assim bem simples de entender e você passar a recuperar. 90% dos circuitos que param em relógio não precisam ser feito a troca. 90% da recuperação, né? E a maioria desses circuitos são trocados por falta de conhecimento e por falta de técnica, né? O outro problema muito sério que acontece, a gente pega muitas vezes circuitos de outras oficinas para recuperar, e eu estava até vendo, tô fazendo um cursinho online de recuperação de placa de celular. Aí o professor nosso estava falando, gente, as placas que chegam de outra oficina aqui, a metade delas não dão conserto. Não é porque o defeito estava difícil, é porque o outro profissional que mexeu não tinha técnica, mexeu em tanta coisa que não precisava ter mexido, que ele complicou muito mais. Então quando você pega um circuito que ele tá novinho, que ninguém mexeu, a chance de dar recuperação é muito grande, tá? Então, ó, o que acontece? Um circuito, para simplificar ele, nós vamos dividir um circuito em 3 etapas, tá? Ele tem a parte da fonte, que é onde é feito toda a alimentação, vem a alimentação da bateria e faz toda a distribuição. Isso chama fonte, tá? E é onde está, vamos falar assim, 40, 50% dos defeitos de circuito está nesse setor 1. O setor 2 é o setor de alta frequência. Ele trabalha com a frequência de 32.768 Hz, tá? Nesse etapa 2, geralmente, ele tem 2 componentes que estão à parte ali do CI, e você consegue mexer. O primeiro é o cristal oscilador, que tem essa frequência de 32.768 Hz. O segundo, em relógios digitais, tem um capacitorzinho cerâmico, geralmente ele é de 47 picofarads, ele é responsável por aquele brilhozinho do display, tá? Então ele faz umas funções. Então, basicamente, no setor de alta de um relógio, você vai conseguir trocar esses 2 componentes. Em casos de reloginhos simples, só de ponteiro de hora, minuto, segundo, o setor de alta só tem o cristal oscilador que você troca. O resto tudo interno no CI. E depois vem a etapa 3, que é onde concentra
o disparo de alarme, concentra o inversor de polaridade, então tem várias funções. Então o que precisa, o relojoeiro precisa entender? Eu tiro isso muito quando, logo no início, quando eu fui fazer que começou a surgir os relógios digitais, eu falei, gente, eu preciso aprender um pouco sobre eletrônica. Conversei com um amigo meu, ele topou me ensinar. E aí a primeira aula que eu tive, eu já tinha um conhecimento, eu já tinha feito 2 cursinhos por correspondência, então eu já sabia o nome de peça, sabia como testar. Eu cheguei nessa oficina de um amigo meu, ele falou assim, Gerson, toma essa placa de televisão. Era aquelas placas de tubo ainda, aquilo era um monstro, um trem desse tamanho que tinha 1.500 peças. Eu olhei aquele trem e falei, ei gente, esse trem não é pra mim. Aí eu falei com ele, falei, ô meu amigo, eu vou conseguir testar, eu vou achar o defeito. Mas até eu testar essas 1.500 peças aqui, eu vou levar um dia inteiro. Ele falou, não é bem assim. Ele pegou o manual, que essas televisões tinham os manuais, né, eletrônicos, e foi separando em blocos, pegou uma caneta e falou, olha, isso aqui é a fonte, isso aqui é o setor do volume, isso aqui é o contraste, isso aqui é o horizontal, isso é o vertical, isso aqui é a fonte, isso aqui é a parte de alimentação do tubo. Ele separou o circuito em umas 10 etapas e falou, olha, essa televisão está completamente parada. O que acontece? Quando, vamos supor, você leva o seu carro num eletricista, ele parou toda a elétrica do seu carro. A primeira coisa que o eletricista vai conferir é a bateria. Se a bateria descarregou, nada funciona. Depois ele vai conferir os cabos, né? Então, se esse cabo partir na alimentação, para tudo. E relógio também é assim. Se você parou o setor de alimentação do relógio, da parte da fonte, vai parar todos os outros módulos. Vai parar o setor 2, que é o de alta, vai parar o setor 3, tá? Então, assim, é muito importante você conhecer esses módulos, né? Você conheceu, então, assim, opa, o meu relógio está completamente parado. Qual que é o meu primeiro procedimento? Vou testar a minha bateria. Porque se a bateria descarregou, não vai funcionar em nada. Opa, a bateria está boa. Eu quero saber qual que é o meu primeiro procedimento. Eu quero saber se a parte de fonte do meu circuito está funcionando, né? Opa, ele não tem nada de trilha estourada, ele não tem cabo estourado. Opa, então o defeito não é aqui. Eu vou partir para o módulo de alta. Por quê? Porque se o módulo de alta parar, ele para o módulo 3 também. O módulo 1 continua funcionando, né? Então, em relógios que tem a luz, que tem alarme, é mais fácil você identificar. Por quê? O setor de lâmpada de um relógio, vamos supor um T200. O setor de lâmpada, ele está todo no setor 1. Ele não está no 2 e não está no 3. Então, se um relógio, um T200, parou, não é a bateria, os cabos ou as trilhas não estão rompidas, a luz acendeu, opa, eu não tenho problema na fonte, eu vou ter problema para frente. Aí o que ocorreu? Eu testei toda a parte de fonte, né? E tá tudo perfeitinho. Eu vou para o módulo 2. O módulo 2 é só 2 componentes. É um capacitor e um é cristal oscilador. Eu troco esse cristal oscilador, que hoje você tem equipamentos que vai testar isso aí, mas são equipamentos mais complexos, mais caros, né? Então eu troco esse cristal oscilador. O capacitor de brilho, ele não afeta o relógio analógico do T200 ou de outros relógios. Então o que ocorre? Eu peguei um T200, ele não funcionou, a parte 1 está toda funcionando, tá? A parte de alimentação está toda funcionando, eu vou partir para a parte 2. Troquei o cristal oscilador,
Funcionou o relógio de ponteiro, o relógio digital não. Quer dizer, aí eu vou trocar esse capacitor, né? Então eu não inverto, eu troco primeiro o capacitor para depois trocar o cristal oscilador. Por quê? Porque o relógio analógico funciona sem esse capacitor de brilho, né? Então é tudo uma lógica, né? Então eu vou mostrar para vocês num multiteste analógico qual que é o teste inicial que você vai fazer num circuito para você saber se a fonte está funcionando ou não. Igual nós falamos, nós vamos usar equipamentos simples mesmo, para que cada um possa ter condição de praticar o que aprendeu na sua oficina. Lógico que hoje a gente tem equipamentos bem mais modernos que vai facilitar muito, mas com um multitestezinho digital, analógico, um multitestezinho melhor, você vai conseguir fazer quase todos os testes aqui. Multiteste analógico, tá? É um multitestezinho que vai custar aí R$200 e que me dá muito recurso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para testar essa alimentação do setor 1, nós vamos colocar a ponta, essa escala aqui, ó, X1K, tá? Observa que quando eu coloco nessa escala e eu coloco aqui, ó, fecho as duas pontas, olha o que acontece quando eu encosto uma ponta na outra. Quando eu encosto uma ponta na outra, o ponteiro vai praticamente no canto lá, né? Zerando. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, um circuitinho de miota que todo mundo conhece, é prático. Então, esse circuito de miota, ele é bem simples. O que tem de componente que eu posso trocar? Somente um cristal oscilador que está no módulo 2, vocês lembram, né? Que isso aqui é o módulo de alta, tá? Então, o que eu faço? Ó, eu vou identificar aonde que entra o negativo da bateria. Esse miota, eu sei que é nesse pontinho aqui, ó. Tá, o negativo. O positivo é esse segundo pontinho aqui, ó. Olha no ponteiro lá do multiteste, olha o que ocorreu. Praticamente ele não saiu do lugar. Tá? Por quê? Esse circuito, propositalmente, eu cortei o fio da alimentação. É como se ele tivesse com uma trilha queimada. Agora, esse circuito aqui já é um circuito bom. Ó, vamos lá. Negativo no negativo, positivo no positivo. Olha o que ocorreu. O ponteiro foi quase ao canto. O que isso me fala? O cabo da bateria do meu carro tá levando a alimentação até na caixa de fusível lá, né? Então, se o meu carro parou tudo, o eletricista do meu carro ele não vai mexer na lanterna traseira. Por que ela não está funcionando? Porque ela pode estar tanto queimada ou quando pode haver uma falta de alimentação. É o que aconteceu nesse circuito. Quer dizer, aquele 1,5 V gerado pela bateria, ele não chegou lá no CI, que é essa partezinha preta aqui, ó. Ele não chegou, tá? Com o fato dele não chegar, o módulo 2 não tem energia, o módulo 3 não tem energia, o relógio está completamente morto. Se você levar isso num aparelho de teste de consumo, vai dar consumo zero. Por quê? Porque arrebentou o cabo da alimentação. Não tem alimentação para o circuito distribuir para as outras ramificações. Tá? Então é muito simples, tá? E esse é o primeiro teste que eu vou fazer em circuito. Opa, chegou meu circuito aqui, o relógio não está funcionando, a bateria está boa. Eu já testei a bateria, que é o primeiro passo, vou testar a bateria. Tá? Porque se uma bateria tiver zero também não vai chegar no CI alimentação. Então eu tenho que ter certeza que eu tenho 1,5 V na parte geradora, né, que é a bateria. A partir disso eu tenho que fazer que esse 1,5 V chegue lá dentro do CI para ele fazer a distribuição. Tá? Então esse é o primeiro procedimento que a gente faz para fazer um teste. Tá? Agora o que acontece? Eu vou começar a ensinar para vocês a recuperar circuito. E quais são os principais defeitos que apresentam no circuito? Água, bateria vazada, etiqueta pregada em fundo e pincel escrito no fundo. São os principais defeitos de um circuito. E eu vou explicar ponto a ponto aqui e como resolver. Tá? Segue a listagem aí que eu vou passar para vocês o passo a passo de como produzir esses ácidos e esses neutralizantes para você fazer isso na sua oficina. O que ocorre? Quando um relógio chegou que você nota
que o circuito está oxidado, é muito importante você saber da onde que veio, qual foi a fonte que veio essa oxidação. Igual já foi falado, ó, ela vai ser os principais, bateria vazada, que é o principal, é um câncer no relógio, tá? A bateria quando vazou, por isso que a gente aconselha muito a usar certas marcas de baterias confiáveis, tá? Porque quando uma bateria dessas chinesas, baterias não confiáveis, vaza, o estrago que ela faz dentro de um circuito é muito grande, tá? Um outro fator que estraga muito o relógio e é fácil de você reconhecer é a água salgada, a água de mar. Também estraga muito, tá? Então hoje nós vamos concentrar nos líquidos que você vai neutralizar esses dois tipos de situações, bateria vazada e água salgada. Lembrando que esse procedimento, esse produto, ele não serve para ferrugem, para água normal, para outros tipos de líquido, refrigerante, suco, não serve. Esse produto que nós vamos utilizar hoje, nós vamos usar ele em 4 situações. Bateria vazada, água salgada, tá? E aí tem uma diferença do tempo que eu vou usar, tá? O da bateria, ele é muito rápido. Se você mergulhou, tirou, já foi. A água salgada, ela vai requerer um tempinho maior, uns 30 segundos de repente. E quando você pega esse relógio, por exemplo, que ele tem uma etiqueta, ele está escrito no fundo, então você vai verificar que a platina de cima está toda manchada, tá? E serve também para mancha de dedo. O relojoeiro que não tomou cuidado, não trocar uma bateria, deixou a digital. Com o tempo, aquilo não sai mais. Essa mancha de caneta, de etiqueta, você pode passar a benzina, que é o produto que a gente usa para limpar, não sai. Você esfrega o pincel, não sai. Isso é só através de ácido, tá? E aí o cara fala, mas se esse circuito está oxidado aqui, por que eu não posso pegar uma chavinha de fenda e raspar? Por quê? Porque essa trilha ela é muito sensível. Se você já tem uma trilha que ela já está afetada por água salgada, se ela já está afetada por bateria e você raspar, a chance de você corroer, arrancar essa trilha fora é muito grande. Então nunca você vai esfregar uma chavinha de fenda em cima de um circuito. Isso é de jeito nenhum, tá? Então para esse produto hoje, nós vamos usar para bateria, para água salgada, para mancha de dedo, digitais de dedo e para mancha de cola de etiqueta e para tinta de caneta. Você vai precisar, de preferência, uns 300 ml de ácido sulfúrico PA, tá? Você acha muito ácido sulfúrico misturado, você acha aí nas casas de depósito de material de construção, que eles falam que é o limpa-pedra, que é o limpa-cerâmica. Aquilo é um ácido muriático diluído assim a mais de 50%. Se não tiver, você vai utilizar ele, sabe? Mas assim, não aconselho. E o tempo que você vai utilizar ele vai ser muito maior do que um ácido muriático PA, que a gente chama que é o puro, tá? Esse ácido muriático a gente acha ainda em algumas casas de ourives, que vende produto de ourives, algumas casas químicas você ainda acha, tá? O produto químico no Brasil, há uns 2, 3 anos atrás, eles vêm complicando a venda, tá? Então hoje, muitas vezes, para você comprar benzina, para você comprar acetona, amônia, você tem que fazer um cadastro na Polícia Federal e ter, ou então ser lá um químico, tá? Que tem a carteira dele lá, para ele estar comprando esse produto, tá? Então, assim, se você conseguir o ácido muriático PA, é o melhor que tem. Tá? Então, você vai colocar isso numa vasilhinha, né, com tampa, de preferência plástica, porque o ácido muriático, ele enferruja demais. Então, assim, primeira coisa, você vai manter isso longe da sua oficina, senão daí a pouco a sua chave de fenda, as suas pinças, tá tudo enferrujado. Então isso é um produto para você ter lá no tanquezinho lá, bem retirado de ferramenta, tá? Então você pega uma vasilhinha de 300 ml,
mais ou menos, ou mais, não tem problema, e coloca esse ácido muriático bem tampado, tá? Tem uns vidrinhos de Nutella que é muito bom, a tampa é bem vedada, tá? Então é o primeiro produto nosso, tá? O que ocorre? Chegou um circuito todo oxidado de bateria, eu vou mergulhar nesse ácido muriático. Você vai notar que ele vai ferver, vai soltar uma fumaça, que ele vai reagir tanto. Por quê? Porque o ácido muriático, ele é um reagente do mercúrio, que é o produto à base dessas baterias que vazam. Tá? Então, quando você coloca, ele dá até aquela fumaça e limpa por completo. Só que o que ocorre? Se eu fizer só isso, daí pouco tempo esse ácido muriático enferruja essa peça toda. Então, eu tenho que passar agora num segundo produto para neutralizar o ácido muriático. Então aí, ó, nós vamos fazer uma misturazinha bem bacana. Você vai pegar também um vidro com tampa, tá? Que isso evapora, então isso perde negócio. Se você tiver isso com tampa fechadinho, isso vai durar 6 meses para você ir lá sem você precisar trocar. Então nós vamos pegar 400 ml de água, tá? Água normal. Se você tiver aquela água que vem de água desmineralizada, ela é melhor porque a água que a gente usa geralmente em torneira tem cloro. E o cloro, ela afeta, tem reações químicas com alguns outros produtos. Então, se você puder usar água desmineralizada, melhor é. Então, vamos lá, 400 ml de água desmineralizada. Vamos pegar 50 ml de amônia, tá? Vamos pegar 10 gotas de óleo de banana, tá? Então esse vai ser o nosso neutralizante. Aí você vai pegar o circuito, eu vou pegar o circuito lá e vou dentro do ácido muriático. Tirei do ácido muriático instantaneamente, eu vou passar nesse ácido, nessa solução neutralizante, tá? Esse neutralizante vai evitar desse circuito ele enferrujar. Feito isso, eu vou levar para uma estufazinha para secar essa umidade. Aí tem diversas estufas, tem gente que usa uma lâmpada, tem gente que usa um reator. Ele aqueceu a uns 80 graus, 60, 80 graus, já é o suficiente. Secou que seja, o que você vai fazer? Você vai limpar, eu gosto de usar álcool isopropílico, joga numa vasilhinha com álcool isopropílico, passa um pincelzinho para tirar o restante da sujeira, volta para a estufa. Deixa mais uns 5 minutinhos na estufa e monta. Só de fazer esse processo, você já vai recuperar uns 50% dos seus circuitos. Mas por quê? Duas coisas. O mercúrio, ele é altamente condutivo. Então, quando um circuito, ele vazou uma bateria dentro, esse líquido vai para dentro do circuito. Ele fecha curto em todo o circuito, ele vai aumentar consumo, ele vai fechou curto, acabou. A etapa 2 e 3 não funciona mais. Você só tem alimentação, mas parte 2 e 3, até com um módulo de proteção, o circuito vai desligar e não vai ter. Quando você fez esse procedimento, ele vai tirar esse curto, ele vai tirar todo o produto que estava ali. Então, por isso que a gente sempre fala, recupera 50% do circuito só de fazer esse procedimento, tá? Aí eu fiz esse procedimento, lembra que eu já testei a fonte. Aí eu vou montar o meu circuito, tá? Opa, meu circuito não funcionou, e aí? Eu já sei o que? O meu circuito, ele não tem produto fechando curto, o meu circuito está limpinho e o meu circuito tem a etapa 1 funcionando. Quer dizer, o que eu vou ter? Eu vou ter a etapa 2 e 3 para mim achar o defeito. Mas isso é assunto para a nossa segunda aula, tá? Vamos explicar o segundo, o terceira etapa do circuito. E aí eu vou te ensinar também outros tipos de quando o relógio foi submetido à água normal, quando o relógio está com ferrugem, para cada tipo
de problema, nós vamos usar uma solução diferente, produtos químicos diferentes. Então lembra, nessa de hoje, nós estamos fazendo a solução para quê? Vazar de bateria, água salgada. Lembrando que quando o circuito entrou água salgada, ele tem que levar um tempinho a mais dentro do ácido, tá? Porque ele não tem uma reação instantânea, tá? E para tirar aquelas manchas de dedo, ou manchas de etiqueta, ou manchas de pincel, tá? Então, para isso serve. Não adianta a gente tentar usar essa solução para um relógio que entrou água normal. Não vai funcionar. Não adianta eu usar essa solução para um circuito que está enferrujado. Não vai funcionar, tá? Então, essa que nós estamos usando hoje é para essas 5 coisas, tá? Eu espero que você tenha gostado, tá? Desculpa as falhas da gente. E agora para frente, nós vamos sempre estar gravando vídeos novos. Você vai ver que circuito não tem segredo nenhum. Você vai se tornar um fera em circuito, tá? É muito gostoso. Você pega um circuito que ele está todo parado, o que para muitos é um pavor, para a gente vai ser um hobby, um treino, uma coisa gostosa de mexer, tá? E circuito é muito gostoso, é muito interessante. Você pegou um circuito morto ali, opa, eu vou voltar à vida. Aquilo ali é o coração do relógio. Você faz o coração bater de novo, é uma sensação muito boa, tá? Se você gostou, curte o nosso canal aí, indica e se inscreva, tá? E até um próximo vídeo.